Olá, está no ar o Jornal TV com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Nesta edição você vai conferir com a gente: Brasil tem 58 casos suspeitos de reinfecção por coronavírus em 9 estados. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra fraudes no auxílio emergencial. Desempenho das atividades turísticas cresceu 7,1% em outubro ante setembro. Estudantes que fizerem o próximo Enem não poderão se inscrever na primeira seleção do ProUni e do FIES. Aprovada a lei que proíbe a queima e soltura de fogos de artifício que ultrapassem os 100 decibéis. E Procon de Bento Gonçalves registra nova pesquisa quanto ao preço da gasolina. O tempo segue firme na região da Serra Gaúcha e as temperaturas em forte elevação, com a umidade relativa do ar caindo a até 33% em alguns momentos do dia. Confira agora a previsão oficial do tempo para o sul do país, com dados do Climatempo. Nesta segunda-feira, o sistema de baixa pressão que atuava na costa da região sul vai se deslocar mais para alto mar e dar origem a uma frente fria. Com o avanço do sistema, as áreas de instabilidade vão se espalhar e provocar chuva forte e até diminuição nas temperaturas no centro-oeste dos estados de Santa Catarina e do Paraná, inclusive em Chapecó e Foz do Iguaçu. Também pode chover desde cedo, mas intercalando várias aberturas de sol e com alto potencial para temporais no leste catarinense, inclusive em Florianópolis e na região de Curitiba e de Londrina. Na região da Grande Porto Alegre, o dia começa com pancadas de chuva, mas aos poucos o sol aparece e predomina. Também chove no fim do dia nas demais áreas do centro-norte gaúcho. Por causa do avanço das áreas de instabilidade, a segunda-feira será marcada por sol entre muitas nuvens nas demais áreas do litoral do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, Uruguaiana e na região da Campanha Gaúcha, o sol predomina e não chove. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 29 graus e em Curitiba, mínima de 17, máxima também de 29 graus. Aqui para Bento Gonçalves, há previsão de instabilidade a partir de amanhã, porém não haverá queda nas temperaturas, as quais devem variar entre 17 graus a mínima e 32 graus a máxima. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em 8 municípios do Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, por conta de desastres naturais. Com a medida, as localidades poderão ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação da infraestrutura danificada. A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. A maior parte dos reconhecimentos foi concedida para cidades que enfrentam a estiagem. Estão incluídas neste rol as gaúchas Benjamin Constant do Sul e Boa Vista das Missões, e as cidades catarinenses de Cunhataí, Jardinópolis, Mondaí e São Miguel da Boa Vista. Na tarde da próxima segunda-feira, um eclipse solar total poderá ser observado no Chile, na Argentina e no sul dos oceanos Pacífico e Atlântico. As cidades chilenas de Temuco e Vila Rica estão entre as melhores localizações para o fenômeno ser observado. Em outros países da América do Sul, como no Brasil, Peru, Bolívia, será visto de forma parcial. O fenômeno vai fazer com que o dia se transforme em noite por alguns minutos, quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Como há previsão de instabilidade nas regiões citadas, o fenômeno tende a ser um pouco percebido devido à grande formação de nuvens. E o desempenho das atividades turísticas cresceu 7,1% em outubro ante o mês de setembro, segundo dados da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. O resultado representa a sexta taxa positiva seguida, período em que acumulou um ganho de 102,6%. No entanto, o turismo ainda precisa alavancar 54,7%
para retomar ao patamar de fevereiro, na pré-pandemia. Segundo o IBGE, a pandemia de Covid-19 atingiu principalmente o transporte aéreo de passageiros, restaurantes e hotéis. Na passagem de setembro para outubro, houve melhora no setor em todas as 12 unidades da federação pesquisadas, com destaque para a Bahia, que cresceu 24,4%, e o Rio Grande do Sul, com 19,7%. Estudantes que fizerem o próximo Enem não poderão se inscrever na primeira seleção do ProUni e também do FIES. As matrículas dos dois programas vão acontecer em janeiro, antes do fim do exame, que terá notas divulgadas somente em março. O calendário do MEC, anunciado ontem, traz as datas das inscrições para o ProUni, FIES e do SISU de 2021. Já para a prova do Enem, que será realizada no dia 17 de janeiro, com divulgação de dados no dia 29 de março de 2021. A nota do Enem é um dos critérios de seleção para os programas que viabilizam uma vaga no ensino superior, tanto em universidades públicas quanto privadas. E isso significa que só vai conseguir se inscrever no início de 2021 quem tiver a nota do Enem dos anos anteriores. Os alunos que fizerem a prova pela primeira vez só vão poder contar com os programas para vagas em instituições públicas e privadas no segundo semestre de 2021. O Brasil tem 58 casos suspeitos de reinfecção pelo coronavírus em 9 estados, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta-feira. O primeiro caso de reinfecção do país foi confirmado ontem e trata-se de uma profissional da saúde de 37 anos, moradora de Natal, no Rio Grande do Norte, que contraiu a doença em junho e em outubro. O caso foi confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Testes também indicaram que ela foi infectada, se curou e voltou a ser infectada pelo novo coronavírus. O caso reforça a necessidade da adoção do uso contínuo de máscara, higienização constante das mãos e o uso do álcool em gel. O primeiro caso confirmado de reinfecção no mundo de um homem de 33 anos em Hong Kong aconteceu em agosto. Um enxaguante bucal desenvolvido por pesquisadores brasileiros pode ajudar a diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O produto foi autorizado pela Anvisa e já começou a ser vendido. Confira detalhes na reportagem. A empresa produz um enxaguante bucal que se parece com aqueles comuns que a gente já conhece, mas este tem uma ação comprovada contra o coronavírus. Quando você faz o gargarejo, você descola todos aqueles micro-organismos que estão ali presos e você faz uma limpeza mecânica. No nosso caso, nós temos, além da limpeza mecânica, nós temos também uma limpeza química. Nos testes, o enxaguante bucal com um princípio ativo chamado Fitalox eliminou até 96% do coronavírus da boca dos pacientes. O produto já está sendo vendido em cidades paranaenses e em breve vai estar disponível em outros estados do país. A recomendação é usar no dia a dia como uma barreira extra de proteção, junto com a higiene das mãos, o álcool em gel, as máscaras de proteção individual e o distanciamento social. Se a gente conseguir estimular que pessoas façam uso por meio de gargarejos e bochechos, né? Toda vez que fizer a higiene bucal, com certeza a gente vai inativar aquelas doses de vírus que de repente possam ter contaminado a pessoa, né? E quem sabe sim a gente possa prevenir o contágio entre as pessoas. Servidores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicaram carta aberta na quinta-feira, afirmando que realizam um trabalho técnico e independente e que não servem ao interesse de governos, de pessoas, de organizações ou de partidos políticos. A agência tem enfrentado pressão dos governos federal e do estado de São Paulo pela liberação da vacina contra o Covid-19. A carta, divulgada pela Associação dos Servidores da Anvisa, diz que os profissionais estão a serviço do povo brasileiro e que a agência é uma referência na área da saúde.
O governador de São Paulo, João Dória, cobrou uma posição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a compra do Coronavac, a vacina para a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo paulista. O ministro respondeu que a Anvisa poderia levar até 60 dias para realizar a análise dos imunizantes. Mesmo com mais de 2,5 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados nos estoques, o Ministério da Saúde planeja gastar até 250 milhões de reais para oferecer o medicamento, além do antibiótico azitromicina, no programa Farmácia Popular. Conforme o Estadão, o plano prevê reembolsar farmácias conveniadas para que distribuam de graça os produtos que compõem o chamado kit Covid. Essas drogas não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus, mas se tornaram aposta do governo Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia. Agora, a ideia é usar o dinheiro público para distribuir gratuitamente em farmácias. Os comprimidos de hidroxicloroquina encalhados não fazem parte do kit, que poderá passar a ser distribuído gratuitamente. No programa Farmácia Popular, os estabelecimentos conveniados entregam medicamentos de graça ou com até 90% de desconto e recebem reembolso pelo valor que pagam à indústria. Com os mesmos 250 milhões de reais previstos para distribuir o kit Covid, seria possível ao governo comprar mais de 13 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e também pelo laboratório AstraZeneca, para imunizar quase 7 milhões de pessoas. E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em uma operação contra fraudes no auxílio emergencial em 14 estados. Houve o bloqueio de dinheiro, apreensão de materiais e prisões. Ao todo, foram 7 mandados de prisão, 42 de busca e apreensão e 13 de sequestros de bem. Confira detalhes na reportagem da TV Brasil. Segundo a Polícia Federal, foram bloqueados R$650 mil em contas que receberam o dinheiro do auxílio de forma indevida. Entre os presos está uma bancária suspeita de facilitar as fraudes. As investigações apontam que, na maioria das vezes, são benefícios que nem foram pedidos. A pessoa tem o nome usado. Estrangeiros que tentaram sacar o dinheiro irregularmente também foram identificados. Ao todo, pelas contas da polícia, 3.800.000 solicitações ilegais do auxílio foram detectadas, bloqueadas e canceladas. Em que pese a Polícia Federal e os demais órgãos estejam agindo num combate mais forte à fraude massiva, fraude estruturada e à organização criminosa, é relevante que quem recebeu parcelas do auxílio emergencial indevidamente, fora dos requisitos legais, procure a Caixa e restitua esses valores, sob pena de poder também, posteriormente, sofrer ou ser objeto de uma persecução penal. Foi aprovada hoje a lei que proíbe a queima e a soltura de fogos de artifício que ultrapassem os 100 decibéis. De autoria da deputada estadual Luciana Genro, a nova legislação havia sido sancionada em novembro do ano passado, porém aguardava a regulamentação do governo. Conforme a nova lei, a fiscalização quanto à queima e soltura de fogos de artifício, bem como shows pirotécnicos, ficará a cargo da Polícia Civil Gaúcha. Em caso de desobediência, poderá ser aplicada a multa que varia de 2 a 10 mil reais, conforme a quantidade de fogos utilizada. Segundo a autora da lei, o barulho provocado pelos artefatos causa graves perturbações, tanto para pessoas quanto animais. Evitar a disseminação do coronavírus durante as viagens intermunicipais é um dos principais objetivos do Plano Verão 2020-2021. Para isso, a partir de agora, o DAER passa a disponibilizar 292 novos horários de ônibus e 124 linhas, que serão fiscalizadas periodicamente para que sigam as regras de distanciamento controlado em cada região.
A ideia é combater a superlotação por meio de uma fiscalização efetiva que deverá ocorrer ainda nas estações rodoviárias. De acordo com o diretor de transportes rodoviários da autarquia, Lauro Hagemann, o plano verão poderá ser modificado de acordo com a demanda das viagens. Ele aponta que a equipe de 34 fiscais do DAER está preparada para averiguar as condições dos veículos e o cumprimento das regras de ocupação. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. A Serra Gaúcha chegou a 725 mortes relacionadas ao coronavírus, com 9 casos fatais confirmados na última quinta-feira. Além de 2 vítimas em Caxias do Sul, outras 5 cidades registraram óbitos. Vacaria chegou a 33 vítimas com 2 novos casos, um homem de 64 anos e uma idosa de 70 anos. Aqui em Bento Gonçalves foi confirmada a morte de número 127. Segundo o boletim da Prefeitura, trata-se de um homem na faixa etária dos 60 anos que faleceu em casa. Gramado chegou a 37 vítimas fatais, com o falecimento de uma idosa de 87 anos que tinha comorbidades. Ela faleceu em Nova Pádua. Um idoso, também de 84 anos, que estava hospitalizado no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul, também veio a óbito. A Prefeitura de Lagoa Vermelha incluiu a 17ª morte no boletim diário, mas não divulgou detalhes sobre a vítima. E aqui em Bento Gonçalves, de acordo com o Comitê de Atenção ao Coronavírus, com dados apresentados pelo LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública, credenciados e também de municípios que integram a região da Serra, chegam agora a 5.906 casos. Nesta sexta-feira, dia 11, 80 casos foram confirmados e 20 apresentaram cura clínica. São agora 6.171 casos confirmados, 5.675 curados e 127 óbitos. As ausências não justificadas nos serviços de saúde voltaram a ocorrer com mais frequência em Garibaldi. Ao longo deste ano, as faltas nas consultas médicas e exames agendados haviam diminuído, mas alcançaram mais de 430 ocorrências durante o mês de novembro. Há pacientes faltando a consultas e exames de diferentes especialidades médicas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o distanciamento social e os cuidados necessários para evitar o coronavírus não justificam a ausência dos serviços, ou melhor, a ausência aos serviços sem o aviso prévio. Neste sábado, dia 12, será realizado na Via Delvino o Drive-in-Thru para arrecadação de brinquedos. A atividade contará com todas as regras de prevenção ao coronavírus e será realizada das 9 da manhã até ao meio-dia. Podem ser doados brinquedos em condições de uso, como bonecas, carrinhos, jogos e brinquedos pedagógicos, os quais serão doados para famílias em vulnerabilidade durante o Natal. A atividade é promovida pelo Gabinete da Primeira-Dama e pela Secretaria Municipal de Esportes e Desenvolvimento Social. Dentro do projeto Repensar para Crescer, será realizado no dia 15 oficina online de capacitação sobre gestão de espaços públicos. O evento tem como mediador o secretário de Cultura e presidente da Fundação Casa das Artes, Evandro Soares, e como palestrante, a mestre em Educação Musical pela URGS, a professora Juliana Rumes. A transmissão do evento é pelo Facebook da Fundação Casa das Artes, a partir das 4h30 da tarde. E o Procon de Bento Gonçalves divulgou nova pesquisa de preços dos combustíveis aqui no município, tendo como referência os valores da semana passada. O levantamento apontou aumento no preço da gasolina comum, com o litro variando entre R$ 4,59, a mais barata, e R$ 4,69,
a mais cara. Na semana passada, o valor máximo chegava justamente a R$ 4,69. A mais barata entre a gasolina aditivada variou entre R$ 4,65 e R$ 4,89. O preço do etanol variou entre R$ 4,09 e R$ 4,39. O Procon realizou a pesquisa em 30 estabelecimentos do município. E para quem está à procura de emprego, 137 vagas de trabalho estão abertas no Cine de Bento Gonçalves desde a última quarta-feira. As mesmas seguem abertas até que sejam preenchidas ou que as cartas de encaminhamento sejam selecionadas. Entre as oportunidades disponíveis, a maior demanda é para auxiliar de limpeza, com 25 vagas, seguida de abastecedor da linha de produção. Os interessados deverão se inscrever pelo site do Ministério da Economia ou pelo aplicativo Cine Fácil. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a sede do Cine em Bento Gonçalves, na Rua Marechal Floriano 142, não realiza preenchimento de vagas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3452-4824 ou pelo e-mail vagasbento@fgtas.rs.gov.br. E no esporte, a diretoria do Bento Gonçalves Futsal, BGF, iniciou o planejamento com vistas para a temporada de 2021. O clube já trabalha na montagem do elenco para a disputa das competições estaduais do próximo ano. O primeiro nome confirmado é do ala e capitão da equipe em 2020, Bruno Reis, de 31 anos, o qual vai somar a sua terceira temporada vestindo as cores da BGF. O caxiense foi uma das peças fundamentais no grupo dos atletas, com o técnico Vanner Flores na boa campanha da Série Ouro deste ano, na qual a BGF terminou entre os 4 melhores no estado. No ano passado, Bruno Reis anotou 12 gols com a equipe bento gonçalvense, enquanto nesta temporada foram 8 partidas e o ala marcou 2 gols. Estas então as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14, com as informações de Bento Gonçalves e região. Você também pode conferir essas informações pelo aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e iOS.